Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar em quase 1000 anos de história para responder uma pergunta que parece simples, mas olha, é bem complexa. O que de fato fazia um rei na Hungria? É uma pergunta excelente. A nossa base é um artigo enciclopédico bem detalhado que vai de 1000 a 1918. E a nossa missão aqui não é ficar, listando nomes e datas. Não, de jeito nenhum. É mais investigar o código, as regras que definiam o poder. E vamos ver que a resposta envolve arcebispos, uma coroa muito específica e até um roubo espetacular. E é uma pergunta fantástica porque a resposta húngara é, assim, única na Europa. A história dessa monarquia é a história da formação de uma nação, né, que se via como um bastião, uma ponte entre o leste e o oeste. Exato. E eles construíram a identidade deles não só em torno de um líder, mas em torno de rituais, de símbolos sagrados e de uma ideia quase mística do que era a coroa. Às vezes, ela era mais importante que o próprio rei. Isso aí. E essa história começa oficialmente com uma grande virada de chave. Antes do ano 1000, o líder dos húngaros era o grão-príncipe. Mas tudo muda no Natal do ano 1000 com a coroação de um homem chamado Vaik. Que se tornaria Estevão I. Exatamente. E esse evento já foi, assim, um ato de mestre em geopolítica. O Estevão não foi simplesmente aclamado pelas tribos dele. Ele foi atrás e conseguiu uma coroa enviada pelo Papa Silvestre II. Certo. E o que é crucial, teve o consentimento do Sacro Imperador Romano Otão III. Naquele momento, ele estava negociando com as duas maiores superpotências da Europa cristã. Nossa, então não foi um ato de rebeldia. Foi de integração. Ele não disse, eu sou o rei. Ele fez com que as maiores autoridades da época dissessem, nós reconhecemos você como rei. Perfeito, é exatamente isso. Na prática, isso colocou a Hungria na, digamos, primeira divisão da política europeia. Deixou de ser um bando de tribos pagãs na fronteira para se tornar um reino apostólico, um parceiro legítimo. Uma peça fundamental no tabuleiro. Exatamente. A coroação foi o ato de fundação diplomática do país. Ok, então o reino está fundado. Mas aqui a história começa a ficar realmente boa. Porque, com o tempo, ser rei não dependia só de ter o sangue certo ou o exército mais forte. Nem pouco. A partir do século XIII, consolidou-se um conjunto de 3 regras, um verdadeiro checklist legal para a legitimidade. E o que é surpreendente é que a coroa em si parecia ter mais poder que o homem que a usava. Esse é o ponto central. Não era só pompa, sabe? Era, na prática, uma espécie de salvaguarda constitucional da época. Essas 3 condições impediam que qualquer aventureiro tomasse o poder. E quais eram essas condições? Para ser um rei legítimo, você precisava, primeiro, ser coroado pelo arcebispo de Esztergom, o chefe da igreja húngara. Certo, a autoridade religiosa máxima. Isso. Segundo, a cerimônia tinha que acontecer na Basílica de Székesfehérvár, o local sagrado de sepultamento dos primeiros reis. O lugar certo. E terceiro, e mais importante de tudo, você tinha que ser coroado com a Sagrada Coroa da Hungria. Nenhuma outra servia. Sem esses 3 itens, você podia até sentar no trono, mas legalmente seu poder era questionável. E as fontes que a gente tem mostram que isso era levado a um extremo, assim, quase inacreditável. Ah, sim. O caso de Carlos I no início do século XIV. É um exemplo perfeito disso. Sim, a jornada dele ao trono foi uma saga burocrática. Ele foi coroado pela primeira vez em 1301, mas com uma coroa provisória e no lugar errado. Não valeu. Não valeu. Depois, em 1309, coroaram ele de novo pelo arcebispo certo, mas ainda sem a sagrada coroa original. Também não foi o suficiente. De novo, não. Só na terceira tentativa, em 1310, com o arcebispo certo, no lugar certo e com a coroa certa na cabeça, é que todo mundo finalmente falou, ok, agora sim você é nosso rei. Imagina a frustração dele. De novo, outra festa de coroação. Mas era isso ou não ser rei de verdade? A burocracia medieval era implacável. Pois é, mas essa história não é nada perto da Rainha Isabel de Luxemburgo. Ah, essa é sensacional. Essa história parece um roteiro de filme de assalto. A gente está em 1439. O rei morreu e a Rainha Isabel está grávida.
Ela sabe que para garantir o trono para o filho, que ainda nem nasceu, Ela precisa da coroa. ela precisa da sagrada coroa. O problema, a coroa está guardada a 7 chaves no Palácio de Visegrade, sob o controle de nobres rivais. E qual foi a solução dela? A solução foi ordenar que uma de suas damas de companhia, uma mulher chamada Helena Kottanner, liderasse uma operação para literalmente roubar a coroa. Não acredito. É verdade. A Helena descreveu tudo em suas memórias. Ela e os cúmplices arrombaram portas, limaram fechaduras no meio da noite e saíram de lá com a caixa contendo o objeto mais sagrado do reino. Que loucura! Eles fugiram num trenó no meio do inverno com a coroa escondida dentro de um travesseiro. Tudo isso para que o bebê Ladislau Quisto pudesse ser coroado legalmente semanas depois. Eu não consigo parar de pensar na dama de companhia. Que tipo de lealdade ou medo leva alguém a cometer um ato desse só para cumprir uma formalidade? Exato. Isso mostra que a regra não era só uma regra. Era a fonte de todo o poder. A pessoa do rei era temporária, falível. Mas a coroa era a personificação do Estado, a fonte da soberania. E teve outro grande rei, Matias Corvino, que também sentiu isso na pele, né? Com certeza. Ele foi eleito rei, era popular, um líder militar brilhante, mas a coroa não estava na Hungria. Onde ela estava? Estava com o Sacro Imperador Romano, Frederico III, que a mantinha como refém político. Matias teve que governar por anos sem a coroação completa, até finalmente negociar e pagar uma fortuna para ter a coroa de volta. Ele teve que comprar a própria legitimidade. Basicamente, sim, comprar de volta sua legitimidade. Então, essas regras de coroação eram a base de tudo. Mas, mesmo com um processo tão rígido, a questão de quem seria o próximo na fila era um problema constante, certo? Não era tão simples quanto o filho mais velho herda. Nem um pouco. Nos primeiros séculos, sob a dinastia de Árpad, que governou por mais de 400 anos, eles seguiram o princípio chamado senhorato. Senhorato? O que é isso? A coroa muitas vezes passava para o irmão mais novo do rei e não para o filho. A lógica era ter sempre o homem mais velho e experiente da família no poder. Mas na prática? Na prática, era uma receita para o desastre. Tios e sobrinhos, irmãos e primos travando guerras civis constantes pelo trono. E essa dinastia, a Casa de Árpad, foi incrivelmente longa. Mas em 1301, o último membro masculino, André III, morreu. E aí, o que acontece quando a única família que governou o país por 4 séculos simplesmente desaparece? É aí que o jogo de poder vira completamente. A ausência de um herdeiro direto da linhagem sagrada de Árpades abriu um vácuo de poder. E quem preencheu esse vácuo foi a alta nobreza. Os barões do reino? Exatamente. Eles argumentaram que, se não havia um herdeiro de sangue, então o direito de escolher o próximo rei pertencia a eles. A Hungria se transformou na prática numa monarquia eletiva. E isso é algo que quebra totalmente a imagem que a gente tem de monarquia, né? Tivemos reis eleitos que nem vinham de famílias reais, mas da própria nobreza húngara. Sim, como o próprio Matias Corvino, que a gente mencionou, filho de um grande general, ou João Zapolya, um nobre poderoso eleito depois da desastrosa Batalha de Moat, em 1526. Incrível. E essa fase eletiva mostra o imenso poder da aristocracia húngara. Só que esse sistema também gerava muita instabilidade. Depois de 1526, com a derrota para os otomanos, o trono acabou por meio de tratados e casamentos nas mãos da Casa de Habsburgo. Da Áustria. Da Áustria. E eles não largaram mais. Governaram por quase 400 anos até 1918. E o que essa mudança para os Habsburgo significou? Foi uma troca. A Hungria perdeu a independência de sua política externa, virou parte de um império multinacional muito maior, mas em troca ganhou a estabilidade dinástica e o poderio militar dos Habsburgos para lutar contra os otomanos. Foi um casamento de conveniência que definiu o destino do país. Falando em séculos de história, vamos para uma das partes mais reveladoras do material, o título completo dos últimos reis. É quase um teste de memória, uma lista enorme, que na verdade é um mapa do poder. É uma lista em tanto. O título oficial era: Pela graça de Deus, Rei Apostólico da Hungria, Dalmácia,
Croácia, Eslavônia, Rama, Sérvia, Galícia, Lodoméria, Cumânia e Bulgária, Grão-Príncipe da Transilvânia, Conde dos Cículos. Ufa! E cada nome aí é um eco de uma batalha, um tratado, uma reivindicação territorial. É a história da expansão do reino condensada numa única frase. Vamos pegar alguns? O que mais me chama a atenção é Rei da Cumânia. Os cumanos não eram um povo nômade das estepes que inclusive foram inimigos dos húngaros. Como um rei húngaro acaba com esse título? Essa é uma pergunta excelente porque mostra exatamente como o título funcionava. Os cumanos se refugiaram na Hungria no século XIII, fugindo dos mongóis. O rei húngaro deu terras a eles em troca de serviço militar, tornando-se suzerano deles. Ah, entendi. O título Rei da Cumânia era uma forma de formalizar esse domínio sobre um povo específico dentro de suas fronteiras. Era um título sobre pessoas, não só sobre um lugar. Entendi. E os outros? Rei da Croácia, Dalmácia. Isso aponta para o sul, para o mar. Exato, essa foi a grande expansão medieval. No início do século XII, o Reino da Croácia se uniu à Hungria por uma união pessoal. Isso deu à Hungria, que não tem litoral, acesso estratégico ao mar Adriático. E os títulos de Rei de Rama, que é uma referência à Bósnia, e Rei da Sérvia e Bulgária. Esses são mais complexos. Representam períodos de domínio ou, mais frequentemente, reivindicações de suzerania sobre esses reinos vizinhos nos Balcãs. Era uma declaração constante de isto é a nossa esfera de influência. Então, cada título era basicamente um recado. Isso é nosso ou isso já foi nosso e talvez um dia seja de novo? Precisamente. Era uma ferramenta de política externa gravada no título do rei. Rei da Galícia e Lodoméria, por exemplo, refere-se a territórios que hoje estão na Polônia e na Ucrânia. E o título de Grão-Príncipe da Transilvânia tem uma história própria de rivalidade e reintegração. É incrível como um único cargo podia acumular tanta história. E para a gente ter uma noção da escala de tempo, a lista de monarcas mostra reinados absurdamente longos. Francisco José I. Ele ficou no trono por quase 68 anos. Uma vida inteira. E Sigismundo, lá na Idade Média, reinou por mais de 50 anos. São vidas inteiras dedicadas a carregar o peso desses títulos todos. E administrar um reino multiétnico super complexo, onde cada um desses territórios tinha suas próprias leis, nobrez e interesses. Ser rei da Hungria não era governar um povo, mas sim um mosaico de povos. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que fazia um rei húngaro? A resposta parece ser uma combinação de sangue, aprovação da nobreza, burocracia sagrada e, acima de tudo, a posse física de um chapéu de ouro. Exato. O fim oficial chegou em 1918, quando o último rei, Carlos IV, renunciou. Mas o mais curioso é que a monarquia foi restaurada em 1920, só que com um trono vazio, governada por um regente. O reino existia, mas sem rei. Exato. A história dos reis húngaros é um resumo perfeito da história da Europa Central. A luta por legitimidade, o cabo de guerra entre o poder do monarca e os privilégios da nobreza, a formação de um Estado multinacional e tudo isso, de alguma forma, era contido e simbolizado por aquela única e sagrada coroa. Um final fascinante para uma instituição de 1000 anos. E isso nos leva a uma reflexão final, né? A monarquia húngara terminou formalmente há mais de um século, impérios nasceram e morreram, guerras mundiais varreram o continente, mas a Sagrada Coroa da Hungria sobreviveu a tudo. É verdade. Hoje, ela está em exibição no Parlamento Húngaro, em Budapeste, como o maior tesouro nacional. E isso deixa a gente pensando, como é que os símbolos de uma monarquia extinta continuam a moldar a identidade de uma república moderna? Que poder um artefato histórico carregado de tanto ritual ainda exerce sobre a imaginação e a política no século XXI?